Não Ó, sei. para gravar aqui para a gente depois, o pessoal às vezes pode ter a mesma dúvida. Quanto a fazer a avaliação física e montar o relatório, não tem aplicativo específico para fazer isso. Eu normalmente Uhum. faço as fotos ou com o meu celular ou com o meu iPad, tá? Então, cada Uhum. teste é muito importante você fazer a foto, até porque você depois, foto ou até vídeo, viu? Você depois Certo. pode ver aquela foto, assistir, e é importante para o aluno se ver, né? Então, é Uhum. diferente você fazer um teste de mobilidade e falar para ele passou ou não passou, e ele não percebe como ele faz o movimento, né? Esse feedback é muito Uhum. importante. Então, durante a avaliação, eu primeiro assim, eu gosto muito de explicar o porquê de cada teste e a consequência daquilo, mas depois no relatório, o relatório você tem que pensar que ele é para o aluno. Peraí. Certo. O relatório, ele é para o aluno, né? É para ele conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, você vai fotografar cada teste e você vai jogar ali no arquivo de Pages ou Word, fácil, né? Colocar ali o teste e embaixo o que você encontrou. Então, você pode usar aquele template lá que eu coloco como exemplo, aí você Certo. vê um pouco a linguagem que eu uso, como é que eu explico e tal. Uhum. Depois, no final, tem aquela tabelinha que às vezes é muito mais visual para o aluno, né? Ele vê vários vermelhinhos, ou ele vê vários amarelinhos ou vários verdinhos, ele sabe um pouco mais aonde ele tem que melhorar. Mas não precisa usar nenhum aplicativo específico, complicado, nada disso, tá? Uhum. Eu vou ver uma ferramenta mais familiar para mim, né, para eu poder colocar as fotografias, às vezes traçar os vetorezinhos, né, que preciso para te demonstrar aí, Na mas avaliação física, você não vamos ver. precisa fazer nenhum desenho, nenhum traço, Uhum. tá? Se você Certo. quiser Não, é fazer, porque eu já estava pensando que eu terminei de ver as aulas hoje da variação técnica, né? Do movimento, de swing, essas coisas. Aí eu esse já vi que você já pede para fazer, traçar esse vetor, essas coisas. Mas eu vou pedir ajuda aos universitários aqui de casa, acho que vai dar tudo certo. Isso, pede ajuda aí para É. alguém que saiba mexer bem em computador, mas eu te falei, é super É. simples, é assim, é um arquivo de Uhum. Word ou um arquivo de Pages, dependendo se você usa Mac, e é colar a foto e escrever embaixo o que você achou, tá bom? Ah. Até alguém, se alguém tiver alguma outra solução diferente, pode compartilhar no grupo. É que eu faço eu também não sou nada habilidosa com computador. Uhum. Faço desse jeito porque sempre fiz assim, mas eu sei que existem maneiras, às vezes, de criar realmente um template onde a foto já está com o tamanho certo, o boxe ali do texto está com o tamanho certo. É que eu também não sei fazer. Então, eu faço de uma maneira bem, Uhum. bem Mobral mesmo. Mas você tem Certo. que ir à vontade para inovar, fazer diferente. O importante é ter a foto do teste, né? E Certo. E a meu parecer isso, o seu parecer. avaliativo. E Uhum. também, assim, já que você já está na parte de avaliação técnica, seria Uhum. legal se você conseguisse fazer com a mesma pessoa a avaliação física e a avaliação técnica. Se não der para fazer, não tem Uhum. problema, mas ele vai te dar realmente aquele quadro maior do que é aquela pessoa, que é o objetivo. O Uhum. objetivo aqui é que vocês aprendam a fazer um estudo de caso dos alunos, tanto na parte técnica como na parte física. Então, se você conseguir realizar esses testes em uma A única mesma pessoa. pessoa, é melhor. Até você otimiza, porque no único dia, quando eu vou fazer a avaliação, eu fecho ali com a pessoa 1 hora e meia, mais ou menos. Demoro em média 1 hora para fazer a avaliação física, mas é porque eu falo muito. Eu dou aula Uhum. pro cara enquanto eu estou fazendo os testes. E a avaliação É. técnica, na verdade, é conseguir filmar 4 ou 5 swings de duas posições. Conseguiu filmar. Às vezes é muito rápido. Às vezes ele começou a aquecer e tal. Eu sempre falo, ó, bate bola um pouquinho, aquece. A hora que você falar que o swing está encaixadinho, aí eu começo a Uhum. filmar. Aí eu filmo 3, 4, 5 swings e eu vou perguntando para ele: esse foi legal? Esse foi bom? Esse swing você considera que ele é original, né? Porque é aquela coisa que eu falei no vídeo: eles estão nervosos, eles querem fazer bonito.
e ele já escutou a explicação, então assim, ele já tem na cabeça um pouco de bias do tipo, ah, eu preciso tomar cuidado com o plano, preciso tomar cuidado. E aí o movimento dele muda. Então, às vezes, é melhor até pegar ele meio distraído. Então, falar assim, começa a bater, tipo, você coloca seu tripé e você fala, bate bola, começa a bater bola aí. E você já tá gravando. Então, E ele não o que que sabe. acontece? Porque no golfe mesmo eu tô engatinhando. Comecei a fazer aula tem pouco tempo e eu assim, Mas seu eu marido mesmo, joga, não joga? o meu marido joga. Faz com ele. E então, mas eu não tô conseguindo encaixar um horário para eu fazer avaliação física para ele. Se eu for fazer com ele, eu vou ter que fazer final de semana que vem. Esse agora a gente não vai Tempo. nem se encontrar. Tem tempo. Tem tempo, você acha? Tem E um eu mês. tinha pensado em fazer nessas duas minhas alunas, porque elas já são minhas alunas, né? Eu faço já a parte de personal com elas, e elas jogam golfe, só que aqui em Ribeirão. Tá. E aí eu tô meio na dúvida se eu faço com ele, né? Que até mesmo para poder avaliar, né? Sim. Ou com elas que já vai me dando um feedback para eu mudar o treino delas, entendeu? Claro, claro. Aproveita. Então, Aproveita e então o que que fala para elas, ó, aproveita que por enquanto não estou cobrando vocês, tá certo? A né? dificuldade é, essas duas minhas alunas, uma tem mais de 80 anos e joga golfe. Ah, Ela tem umas limitações. Não limitações físicas, mas eu acredito de equilíbrio e tudo. Eu não sei como que é o golfe dela. Eu nunca acompanhei ela no campo, nunca vi ela dando uma tacada. Eu sei que ela joga golfe tem anos. A maioria dos torneios internos que ela participa, ela acaba levando um troféuzinho, porque acho que é meio dividido por categoria, né? Então, não sei. E a outra um pouco mais jovem, mas eu fico ainda insegura no tratar do assunto golfe com elas, porque elas estão ali há muito tempo e eu acabei Tem não, 2 meses que eu não estou fique. fazendo aula de golfe, entendeu? Não fique, Adriana. Vá confiante, fala para elas, ó, eu estou fazendo um curso, eu estou aprendendo novas habilidades, eu preciso praticar. Vocês gostariam Hum, de participar como voluntárias? Vai ser um estudo de caso, isso que para mim vai ser uma lição de casa. Então, assim, eu estou aprendendo ainda. Não tem, você está aprendendo, não tem nada de errado com o que você está fazendo, tá? Então, vai por aí. Mas eu, assim, eu sugeriria a você não fazer talvez com essa senhora de 80 anos, porque, é, assim, sabe aquele negócio que eu falei, que o jogo dos 7 erros, entendi. você vai achar 15 erros em vez de 7. E eu fiquei pensando bastante Ela nisso. Eu falei, se desmotivante. ela vai desanimar é de mim, não vai me querer É. nem como professora. Ela vai desanimar um pouquinho, né? Então, às É. vezes é melhor pegar alguém, principalmente para fazer análise do swing, pegar um jogador Uhum. que joga um pouquinho melhor, que já. Bom, ela deve ter muita experiência, mas já com 80 anos deve ter muitas compensações, né? Tem, sem dúvidas. Mas ó, Eu tô também, achando que Brena, eu vou ficar com mais liberdade, assim, talvez mais à vontade de fazer com meu marido mesmo, outra né? sugestão que eu dou para vocês é que vocês podem Hum. fazer uma autoavaliação no swing. Se que tiver um tripé, coloca o tripé, põe para gravar, fica na frente, bate, pum, 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 e vai gravando. Coloca de lado, bate, pum, Uhum. pum, e depois você se autoanalisa. Ah, isso eu quero fazer mesmo. O meu professor já me filma, assim, já me mandou alguns vídeos já do meu swing, sabe? Eu já mentalizei algumas coisas com relação à aula que você passou agora, por último, para mim. Uhum. E eu penso fazer mesmo, Legal. impedir um vídeo com um ângulo melhor, né? Que pega o alvo Lembrando sempre bem de do ângulo. frente, tudo. É. É. Porque às vezes, assim, eu evito muito, por exemplo, às vezes o aluno me manda vídeo. Olha aqui meu swing. Puta, eu detesto quando acontece isso, porque nunca tá no ângulo certo o vídeo. Uhum. Sempre tá assim meio É. de ladinho, assim meio diagonal. Às vezes tá a altura da a pessoa tá de pé, né, e filmando aqui. E a gente Uhum. tem que se agachar mesmo, colocar o celular ali à altura mais ou menos da cintura, à altura das mãos, e sempre Uhum. assim, tomar muito cuidado com isso, o alinhamento, porque é fato que se você filma uma pessoa, por exemplo, down the line, e você
fica numa posição assim que você está um pouquinho meio que de costas, alguns graus só, já muda completamente o plano que você está enxergando. certo. Então, É, a gente tem que tentar tem isso. padronizar muito bem a filmagem. Por isso que é melhor você fazer o setup da câmera, aí você pode Uhum, se posicionar. Então, assim, se você quer se autoavaliar, coloca umas uhum, varinhas no chão, coloca o seu celular no tripé e fica naquela posição uhum, com as varinhas no chão para você não errar o alinhamento. Entendeu? Porque certo. realmente a visão que a gente tem lateral é diferente da visão que a gente tem frontal. Uhum. Então, assim, se você vai fazer sozinha, toma cuidado com isso só, tá bom? Tá, vou tentar providenciar um tripé, né? É importante, é E importante. começar já a colocar o material para trabalhar. Vamos ver como que vai ser. Otávio, tudo bem aí? Você chegou agora? Quer falar alguma coisa, Otávio? Dificuldades técnicas também. Bom, pessoal, como vocês viram, então, eu liberei já o acesso da parte de avaliação técnica, que aí já seria a tarefa número 2. Tá? Essa aula, a gente vai praticar bastante isso na prática, no nosso encontro. Então, no encontro um no sábado, a gente vai fazer bastante avaliação física e a gente vai falar sobre lesões e tal. E no encontro 2 é drive range. A gente vai fazer muito avaliação uns nos outros, técnica, análise e também falar sobre correções, sobre drills, exercícios, que aí para o pessoal que é coach vai ser bem interessante. E para vocês que estão aprendendo também vai ser interessante, né? Para quem está aprendendo a jogar ainda. Tá? Então já podem ir lá assistir essa parte. Aos poucos também já estou liberando a parte que já é mais treinamento, que já é assim um estudo isolado do ombro, um estudo isolado da coluna, do quadril e exercícios, tá? Então, eu não quis liberar tudo de uma vez porque eu sei que as pessoas são ansiosas, né? Né, Adriana? Uhum, Querem assistir muito e às vezes é melhor ir devagar e assistir de novo alguma aula que for um pouco mais complicada, tá bom? Então não tenho pressa e ficou dúvida, assiste de novo, tá? O uhum, material vai estar lá disponível, então vocês podem assistir de novo. Saibam que assim, eu estou trabalhando num material didático impresso para vocês, tá? Então, até o nosso encontro, todos os slides que vocês assistiram, eles vão virar um e-book que vocês vão poder uhum, imprimir se quiserem, tá? Então, com as referências bibliográficas, tudo que é material extra vai estar para vocês disponível depois para poder realmente estudar e para poder, assim, sem precisar ficar assistindo novamente os vídeos. Apesar que assistir os vídeos, eu acho, eu que sou uma pessoa que aprendo muito mais visualmente do que lendo, para mim é bem importante. Eu, por exemplo, eu tenho muitos cursos que eu vou comprando e eu prefiro muito mais voltar e assistir o vídeo do que pegar o material didático, tá? Mas vai ter esse material didático para vocês. É que eu tô ainda assim, só finalizando a parte de diagramação, que eu sou uma chata e um perfeccionista, e eu quero que uhum. não só fique bom, mas que fique bonito, tá bom? Otávio, Certo. tá aí escondidinho, você não quer falar nada? Tá sem microfone hoje? Tá em aula ainda? Você pode usar o chat se quiser, tá bom? Cadê? Beleza. Vamos lá, mais alguma coisinha, gente? Como é que tá? Fernando, você tá onde no curso? Tô desde a última aula. O que você está assistindo no momento? Onde é que você parou? Deixa eu abrir aqui que eu não lembro direito de cabeça, porque a correria foi tão grande que eu não assisti mais nenhuma aula depois. Eu estou preocupada com o pessoal aí de Ribeirão Preto, porque até hoje o Hugo, o Henrique, falei muito pouco com eles. Então, se eles estiverem assistindo isso, espero que depois eles entrem em contato comigo, porque às vezes o pessoal fica muito ausente, eu me preocupo se está acompanhando, se está indo tudo bem. Ó, eu encontro os dois Henriques lá na academia todos os dias. Então, dá uma Com pergunta. um eu conversei. Com um deles eu conversei. Se eu não me engano, eu acho que o Hugo não vai mais fazer.
Não, se eu não quem me devia engano. fazer era o. Ai, como é que. Fragalá? Ah, O eu sei que um Fernando deles Fragalá? desistiu, tá? Dos dois Henriques, um eu conversei com ele, ele falou, ah, tá tranquilo, é rapidinho e tal, não sei, mas eu só comentei com ele assim, falei, olha, acabei minhas videoaulas, já vou começar a fazer a minha avaliação. Aí ele, ah, tá, se precisar que eu filme para você, ou que eu fotografo para você, eu te ajudo, tal, mas acho que os horários não vão bater, mas Uhum. eu não conversei mais Essa é nada uma boa assim. solução. Vocês podem fazer um nos outros, essa avaliação. Seria uma maneira de estudar juntos, inclusive. É uma boa solução. Eu É, parei em elementos da distância. Tá. Para você tá difícil essa parte, né, Fernando? É, mais ou menos. A parte de nomenclaturas e Ah, isso é. impacto. É, essa parte Até a ali. questão no evento lá eu apanhei um pouco, porque aí teve um grupo que chegou, falou, pô, fiz mais 7 com menos 4 com mais 3 tal. Aí eu falei assim, deixa eu tentar ligar onde que tá essa relação aí. Então, assim, eles falam muito rápido, o linguajar é muito rápido, então aí você tenta, tipo, assimilar onde que é, no handicap, Uhum. na partida, né? Então, ainda tô assim meio lento, né? Sim. Uma pergunta que você pode fazer para um jogador de golfe, para simplificar para você, quando ele termina de jogar, pergunta para ele: você jogou o seu handicap ou você jogou abaixo ou acima? Porque aí ele vai Uhum. te dizer se ele jogou na média que ele está acostumado, ou se ele jogou bem, ou seja, abaixo do handicap dele, ou se ele jogou mal, acima do handicap. Então, assim, o quanto ele fez, mais 5, mais 7, mais 12, isso para você não diz nada, mas essa é uma É, então. pergunta fácil de saber se ele jogou bem ou jogou mal. E aí, se O ele que, jogou mal, se ele fala assim, ah, joguei acima do meu handicap, aí você fala para ele, beleza, o que que você acha que poderia ter sido melhor, né? o que que eu percebi? Ali, como aqui o campo é de 9 buracos, aí eu perguntava, tipo, e aí, como que foi? Jogou bem? Aí eu falava assim, ah, a primeira rodada foi muito bem, agora a segunda já não foi legal. Aí eu falei, beleza. Aí quando foi no segundo dia, no dia de encerramento, aí, pô, eu fiz 84, né? Aí o outro, pô, tô com 96, cara. Aí ficou naquela. Aí eu falei, bom, pelo menos já tô sabendo mais ou menos como que é essa questão da numeração aí. Agora, quando chegou e falou mais 7, menos não sei o quê, eu falei, puta, aí lascou. Mas aí é sempre isso, porque para uma pessoa jogar 96 pode ser muito bom, e para outra Uhum, pessoa pode ser muito ruim. Então, sempre essa pergunta: uhum. se você jogou seu handicap, ou jogou acima, ou jogou abaixo? Aí você vai saber se ele está satisfeito ou não. Entendeu? O que esse falou que Junto, jogou 82, 84, ele falou assim: ah, eu joguei 43 ontem e hoje eu joguei mais 41. Então, assim, deu mais ou menos para entender. esse número só faz sentido para ele. É, né? Essa é a típica resposta que assim só faz sentido para ele. Tudo é relativo. Então, é isso, você tem que perguntar quanto você joga em geral aqui, né? Qual que é o seu handicap aqui? Você jogou acima ou jogou abaixo? Acabou. E aí, outra Hum, coisa que é legal, ele te deu uma informação interessante. Ele falou: "Ah, a primeira volta eu joguei bem, a segunda volta eu joguei mal." Isso é sinal claro de fadiga. Então, esse é o cara que não hum. treina. Esse é o cara que cansou e aí ele estragou o score dele no final, né? Então, você já tem um gancho aí para poder falar para ele. Quando Não, sem falar que o José foi campeão, né? foi? Ah, que Então, legal. quem eu cuido foi campeão. Tá vendo? E ele te agradeceu no microfone? Nossa, ele fez farra comigo lá, sabe? Todo Ah, mundo assim me conheceu mais por causa disso, entendeu? Porque ele agradeceu. A primeira agradecimento dele foi a mim, né? Então, ele assim, foi bem incentivou legal. isso. Oi? Fernando, pega um depoimento dele e posta no na sua mídia social. Com a foto do É, troféu, pega um depoimento dele falando sobre como o treinamento foi importante. Tudo que ele falou no microfone, fala para ele escrever no papel. E aí você é, posta isso. legal. Não deixa passar, não deixa passar. Aí, ó, a outra pergunta: se o cara fala assim, ah, eu joguei mal no começo e depois joguei melhor, isso é sinal do quê? De que o cara não aqueceu antes de jogar. Hum. Então, ele entrou frio até começar a jogar bem, demorou. Aí ele estragou o score no início. Então, as duas respostas sempre dão boas informações e sempre é um gancho para vocês. Jogou mal no início é porque não aqueceu.
Jogou mal no final, é porque fadigou, tá precisando treinar mais, Hum, né? Qualquer uma das sim. respostas serve para vocês. Legal. Eu tô vendo que o Mas deu Otávio não bom. consegue falar aqui, mas Otávio, pode mandar aqui no chat se tiver qualquer pergunta, tá bom? Nossa, vou abrir aqui só para falar que eu achei interessante o que você estava falando, África. Aham, Segunda-feira eu joguei novamente. E o que você está falando aconteceu comigo. Eu mal aqueci, no segundo aham, buraco eu já estava 7 em cima. E aí, do decorrer do jogo, eu fui melhorando, melhorando e correndo atrás do prejuízo, né? E sim. ainda consegui jogar 91. Tipo assim, joguei um pouquinho mal, né? Que eu estava fazendo tudo abaixo de 90, mas devido a não ter aquecido direito no início. Tá. Aí sempre eu percebi que na segunda volta eu jogo muito bem. Segunda volta eu faço 4 acima, 6 acima, 5 acima, que é um resultado muito bom. Mas Sim. na primeira volta, o meu padrão é de 7 a 13. Às vezes também pode ser um pouco nervosismo, Otávio. Se for torneio, principalmente, tem gente que entra os primeiros buracos bem nervoso, querendo bater forte, querendo fazer bonito. Quanto mais bonito a gente quer fazer, mais feio sai, né? Então, às vezes pode ser também um nervosismo, mas se você já admitiu que não aqueceu direito e aí acontece mesmo, né? Porque aí o swing, assim, o aquecimento, gente, ele não é simplesmente para lubrificar articulações e para assim liberar a sua mobilidade e tal, mas é para, principalmente na parte neurológica, liberar a sua aceleração, liberar a sua velocidade. Tanto que os jogadores profissionais, quando eles perguntam para mim, quanto tempo tem que ser a minha rotina de aquecimento? Eu normalmente pergunto o inverso, eu falo assim, quantos swings você precisa bater até chegar na sua velocidade normal? Ah, eu não sei. Então vamos testar. Aí eu coloco um radar e ele começa aí, tipo assim, sem aquecer nada. Imagina, o cara tá zero, ele só vai bater bola. Aí ele começa a bater, pum, 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 pum. A hora que ele chega na velocidade dele, a gente vê, bom, beleza, quanto tempo deu mais ou menos? Ah, demorou 15 minutos, demorou, sei lá, 10 minutos. Então, esse é o mínimo, mínimo que você precisa aquecer antes de jogar, para você atingir a sua velocidade. Agora, obviamente, você não vai fazer sempre o mínimo, né? A gente sempre tenta ir um pouquinho além. Então, assim, trabalhar antes, trabalhar a ativação dos músculos, trabalhar ali aquecimento, principalmente assim, ativação de core, ativação de glúteo, a parte visual, gente, a gente ainda não entrou na parte de treinamento neurológico, mas aquecimento da parte visual é bem importante para o jogador de golfe, que é uma coisa que dá para fazer enquanto o cara está tomando café da manhã ainda. Pode falar, Fê. Achei que você estava fazendo um gesto de um exercício, mas é Não, importante dar. Fala. deixa eu tirar uma dúvida. Essa questão que você falou do radar, foi em buracos próximos ou foi em tacadas longas? Não, isso é sempre uma tacada longa, assim. Não, não diria, eu não Uhum, pegaria, eu não colocaria o driver na mão dele assim sem aquecer, mas assim, um ferro 7, um ferro 8, para porque ele sabe qual que é a velocidade dele, entendeu? uhum, Em geral, eles sabem qual que é o club head speed. E o club head speed não varia muito de um swing para outro, né? uhum, Então, uhum, eles sabendo esse número, a hora que atinge esse número, ele sabe que ele está pronto para entrar, uhum. tá? Um Tá. radar É desses um, não é muito caro, tá? Não precisa ser um TrackMan nem nada. Eu vou mandar para vocês uma foto, mas às vezes tem gente que vai para os Estados Unidos e viaja e tal e consegue trazer. Tem o radar mais baratinho que tem deve custar US$ 90. Ô, África, com relação a essa posição, eu joguei bem de um certo buraco para frente, ou não, ou mal. Também tem vários outros fatores que implicam isso, porque eu já percebi, porque às vezes, quando o campo tá muito cheio e você tá vendo que tá vendo uma turma atrás te pressionando, você começa a fazer só merda dali para frente, né? O Isso psicológico acontece pega muito muito. também. Ou então, fala assim, ai, temos que andar rápido que vai chover, a chuva tá chegando. Aí você pode pegar os tacos, pôr na taqueira e ir embora, porque não sai mais nada que presta. É. Na O verdade, fator emocional é muito é. forte. Acho que o golfe é um dos esportes mais difíceis nesse sentido, porque a gente tem muito tempo para pensar, muito tempo para executar. Então, Então, de fato, assim,
eu estou considerando assim uma situação ideal. Ninguém te apressou, árbitro não estava em cima, não tinha risco de chuva, tal, tal, tal. O jogador em geral ele tem uma noção se ele joga melhor primeira volta ou se ele joga melhor segunda volta. Agora, quando essas variabilidades acontecem, né, essas exceções, a turma tá lenta, você tem que ficar esperando, aí você desaquece, ou então você tem alguém no grupo que é lento demais. Isso para mim, isso me tira do sério. Nossa, eu sou super rapidinha, assim, quando eu jogo com aquelas pessoas que levam 40 minutos para fazer um swing, me dá um ciricutico que dá vontade de ir embora. Então, realmente tem muitos fatores emocionais envolvidos, tá? Mas como a gente não é psicólogo, a gente é da parte física, a gente sempre vai puxar o gancho para a parte física. Tá certo. Muito bom. E aí, que mais, gente, que vocês estão passando pela cabecinha de vocês? Eu achei interessante esse apontamento seu, porque uma coisa que eu percebi no clube lá, ninguém Posso dar aquece. um cartão? Eles pegam o carrinho deles, sobe e já vai pro tee e começa a bater. Sim, Então, a maioria deles, eu acho que joga mal por conta disso, então. sim. Assim, no capítulo de aquecimento, eu mostrei para vocês dados de pesquisas que comparam tanto em questão de lesões, né? Então, assim, em geral, o pessoal que mais se lesiona é o pessoal que não aquece, Credo. e É. questão de velocidade e distância. Então, também está provado que o aquecimento faz com que o jogador ele tenha mais velocidade e mais distância rapidamente, né? Então, ele vai entrar no campo já com a velocidade dele, é o que eu estava falando, né? A gente tem que tentar chegar na velocidade ideal do jogador. Mas é isso, Otávio, é questão de cultura muitas vezes, tá? Depende do clube. Nossa, eu tenho muitos alunos que eu sempre ensino a fazer aquecimento direitinho, e eles falam para mim: ah, eu cheguei no meu clube e comecei a aquecer, meus alunos tiraram um sarro de mim, meus amigos ficaram falando, parecia que eu estava fazendo balé, que eu estava batendo asa ali, perguntando se eu ia voar. Falei assim: ignora, ignora, fala para eles: ó, deixa o score falar mais alto depois. Então, assim, isso é hater, sabe? O hater. O cara que não sabe fazer, mas gostaria de saber, né? Então, você vai ter que criar uma nova mentalidade nos seus alunos, Otávio, e explicar para eles e falar assim: olha, você quer bater mais longe? Você quer sair do campo sem dor? Você quer ter mais saúde? Você precisa fazer aquecimento. Não é demorado, não precisa ficar 45 minutos ou 1 hora e meia, que nem os profissionais, mas pelo menos 10, 15 minutinhos vale a pena. Você vai ter que criar essa nova cultura aí. Sim. Aí, no caso, você faz E dá o uma exemplo, prévia. hein, Otávio? Você tem que dar o Não, exemplo, sim. hein? Não, eu sempre alongo, né? Mas como o meu ponto era pegar ritmo de jogo e não ficar mais cansado no campo, hoje eu dou 2 voltas, bobear até 3, 4 voltas tranquilo, sem cansar. Tá. Mas eu percebi que esse ponto de você chegar a aquecer, a alongar e bater umas bolinhas antes, até você chegar no nisso que você falou no radar do seu swing, no pegar todo ele, né, numa velocidade boa, eu sei que comigo eu começo a jogar sempre descendo a badiona, sempre 3, 4 buracos para baixo, Hum. né? Eu consigo perceber que eu tô mais solto, mesmo alongando antes, né? Eu vou começar a fazer o teste de bater umas bolinhas antes, uns 15 minutos ali, soltar mais o braço, para eu poder ver se tem um pouco de diferença. Porque antes, o que que eu fazia? Eu ficava ali 1 hora e meia batendo bola, saía pro campo, mas aí eu já estava cansado. Óbvio, Porque batia lá. 1 hora e meia é muito. Aí eu jogava mal porque eu estava cansado. Claro, Tava um pouco fadigado de ficar batendo muita bolinha. Aí claro. eu parei de bater bolinha. Aí eu só ia pro campo. Aí agora, como eu já tô bem fisicamente, já emagreci uns 8 quilos já. E o meu problema agora tá também sendo um pouco mental, é o que você estava falando. É muito mental. O par 5, que é o buraco 2, ele sempre me pega. E aí eu fico assim, hoje eu vou vencer você não vai me vencer. Aí segunda-feira eu fui ao OB 2 vezes. Eu fiz 10. Em segundo Otávio, buraco. manda para mim o desenho desse buraco aí, porque talvez você esteja caindo na armadilha do arquiteto, né?
Você sabe que o buraco, todo Sim. campo de golfe, eu gosto de descrever como se fosse um jogo de batalha naval. Então, o arquiteto escondeu a bandeira e você vai cair nas bombas dele se você for inocente. Então, assim, perceba, por exemplo, que par 5 naquela distância de 200 e... Desculpa, de 170 a 200 jardas, sempre tem banca nas laterais. Por que isso? Que é para pegar o jogador, handicap alto, que dá gancho, ou que dá hook, né? Aí sempre tem, na medida ali dos 230, 240, tem também algum hazard. Tem lago, tem banca, é para pegar quem? O profissional, entendeu? Então, assim, o campo foi feito para pegar você. Você não pode cair na armadilha. Então, talvez nesse buraco você está insistindo em bater driver e não é um buraco para bater driver, tá? Você tem que mudar a estratégia. Começa a bater outro tipo de taco. Então, experimenta. O dia que você faz par, o que que você bateu? Anota. Anota o que que você usou para você saber, assim, você tem uma colinha mesmo, né, daquele buraco, tá? Então, nem todo buraco é para sair de driver. Tem buraco que às vezes você consegue realmente dar uma empurrada, a bola vai rolar, sabe? E é não cair nessas armadilhas. Agora, quanto ao aquecimento que você falou, você batia 1 hora e meia de bola e ia para o campo cansado. Aí depois você falou, "Ah, agora eu não bato mais bola." Que tal fazer um meio caminho disso? Não precisa ser 1 hora e meia e também não precisa ser zero. Então, você pode bater um baldinho ali, 25 bolas, 30 bolas, antes de bater bola, obviamente, fazer alguns movimentos, tá? Então, fazer movimentos de quadril, fazer movimentos com os ombros, coluna, tudo isso no encontro um a Ô, gente. África, é, eu vi você falando numa aula que quando você vai iniciar um jogo, é melhor você fazer um aquecimento de movimentos do que esses alongamentos estáticos, né? Total, total. Bom, bem Total. lembrado, Adriana. Isso faz toda a diferença quando que você vai começar já Sim, o seu primeiro buraco até. sim. Tem vários estudos que provam, por exemplo, que o alongamento estático ele causa lesão quando é realizado antes de um exercício de explosão. Então, por exemplo, um cara que é corredor de 100 metros, que é um exercício de explosão, um batedor de beisebol, tudo que é exercício de explosão, se você só alonga, o Fernando pode até explicar isso melhor. Quando você alonga, você está dizendo para aquele músculo, olha, relaxa e descansa, que agora a gente vai só dar uma esticadinha aqui. E de repente pá, contração. E aí causa lesão. Então, o movimento o exercício dinâmico, que ele pode ter fase de estiramento e contração, ele também é um alongamento, de certa forma, só que é dinâmico, não causa esse relaxamento no músculo, né? Fernando, você gostaria de tomar o microfone? E é engraçado que até o meu TCC na faculdade foi a questão sobre alongamento mesmo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente chega num processo de praticar o esporte, a gente pegou o carro, a gente se movimentou, mas as fibras, os sarcômeros, eles estão desalinhados. É como se fosse uma corda de violão frouxa. Pensa o violão e as cordas, estão todas alinhadas, só que elas não estão assim esticadinhas, elas estão soltas, frouxas. E aí, quando você entra num processo de ativar uma intensidade muito grande nessas cordas, elas não têm a capacidade de gerar uma tensão e deixar elas uniformes sem o risco de você ter uma sobrecarga em alguma delas, em alguma corda. Então, qual que é o objetivo do alongamento? É você tentar, antes de você fazer a prática do estresse, né? Você fazer o aperto, o alinhamento delas, elas vão ficar estiradinhas e paralelas. E aí, automaticamente, quando você exigir delas, como elas vão estar mais próximas, ela entra num processo de explosão mais rápido. Então, você diminui o risco de você ter a lesão, por quê? Porque elas estão em concentração já para o movimento. Agora, quando elas estão frouxas, elas não estão preparadas para isso. Então vai ter umas que vão a mais do que outras, e aí você vai gerar esse processo de pressão, e aí algumas que vão estar mais frouxas do que outras pode lesionar, arrebentar por tensão excessiva.
Então é bem interessante a questão do alongamento, por quê? Porque você previne o risco. Talvez você possa perder até um pouquinho de potência, alguma coisinha, porque você estira elas no alongamento, né? Mas você previne demais a lesão. Você previne demais a lesão. Então, assim, o alongamento não tem como não deixar de fazer mesmo. Então, mas a diferença de fazer alongamento estático, Ah, promovendo sim. essa flexibilidade, que é o que a Adriana está falando, né? Que tem gente que acha que aquecer para jogar golfe é alongar. Então, Não, muitas não. vezes eu pergunto, o que que você faz de aquecimento? E o cara faz assim, eu faço isso, aí eu faço isso, aí eu estico a perna assim. Eu falo, não, mas isso é alongamento. Eu quero saber o que que você faz de ativação dos músculos, né? Exatamente. Porque que Essa é a acontece? confusão Você que precisa existe. lubrificar as articulações primeiro também, né? Então, a produção do líquido sinovial só é ativada através do movimento. Se você faz alongamento, você não está ativando produção. Então, você aumenta a sobrecarga intracartilagem, né? Para você gerar uma sobrecarga naquela articulação. E aí o músculo ele tá passando ali, né? E aí você não aumenta a hiperatividade de vascularização também. Então, com tudo isso, você alonga a fibra, mas sem trazer nutrientes, sem trazer oxigênio, sem trazer toda a reparação para uma prevenção um processo inflamatório. Então, é bem mais favorável fazer esse aquecimento mais com a relação mais dinâmica do que o estático mesmo. É isso aí. E essa é uma coisa que tem que mudar na cabeça dos jogadores, né? Porque muitos deles acham realmente que aquecer é alongar ali paradinho, não Não, aumenta e foi batimento engraçado no cardíaco, evento lá que calor. tinha o espaldar, e aí ia uns lá alongar assim, alongava assim, ia lá no último espaldar e voltava assim, soltando ar, sabe? Como se tipo assim, aquilo ali fosse fazer alguma diferença, sabe? Mas assim, o bom foi o seguinte, que eu levei os equipamentos, levei a bota pneumática, o braço pneumático, o quadril pneumático. Então assim, isso já ajudou na circulação, né? Aumentar a circulação sanguínea deles. Então, quando eles fossem a fazer o espaldar ali com o Teraband ou com aquecimento próprio mesmo, físico ali das mobilizações, não ia ter tanta percalços na atividade, no movimento lá na hora do jogo, porque eu já tinha dado suporte, aporte sanguíneo nas estruturas, então foi bem interessante. Sabe o que que eu Então gosto é de bem interessante. fazer, Fernando, quando tem espaldar? Amarro um monte de elástico no espaldar. Aí eles vão nos elásticos, Aham. entendeu? Porque se tá só o espaldar, muitas vezes eles não sabem o que fazer. Eles acham que espaldar realmente só serve para alongar a posterior de coxa, né? Às vezes até E, peitoral. Peitoral e posterior de é, coxa. O pessoal sabe e alongar lá. manguito, e É. manguito. Então, você coloca um elástico, automaticamente eles começam a pegar o elástico, começam a fazer rotação, começam a fazer movimento de manguito, começam a fazer movimento aqui de rotação assim com o quadril, com o tronco. Então, mesmo que você não esteja lá na hora, eles vão fazer movimento. Exatamente. Eu acabei de comprar aqui, ó, eu falando com vocês me deram a ideia, eu acabei de comprar aqui, e comprei rápido no Mercado Livre, mas eu achei aqui já no AliExpress, no Alibaba, que eu vou mandar comprar em quantidade, é isso aqui, ó. Vamos ver se aparece aí. Ó. Ah, é aquela bolinha que faz assim? É, Ah, meu marido ela, tem uma dessa aí. então, isso aqui é essencial para essa questão dos Manda o link braços no ali. grupo. Vou mandar. Por quê? Porque você ativa toda a musculatura do seu braço e automaticamente você tem que fazer um movimento com o ombro, né? Então, o que o cara tem a preguiça às vezes de fazer no TheraBand, isso aqui ele faz sem ele perceber, Tenho entendeu? uma dificuldade para fazer essa bolinha girar no início. Eu começo e a minha bolinha não gira, minha bolinha não gira. E meu marido e meu filho fazem, eles fazem bastante. Meu filho é baterista, então ele tem que fazer fortalecimento de antebraço pra caramba. Ele pega, ele começa. Ui, Aham. ui, 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 ui. Eu falo, meu, eu não consigo. É, Para quem não conhece, esse aparelho é uma bola que tem uma bola dentro, né? Tipo, como se fosse e aí ela começa a girar dentro quando você faz o movimento e ela começa a gerar uma força centrífuga enorme. Então, você tem que cada vez apertar mais a mão e fazendo um movimento, né, assim, de rotação do punho, e ele começa a ficar muito rápido e muito pesado, começa a ficar muito pesado. Então, é um aparelho para fortalecer gripe muito bom.
Quando a gente entrar na parte de potência, de força, vocês vão ver que eu vou falar bastante de grip. O grip, vocês não têm noção como a força do aperto, né, da mão é importante no golfe, sendo que a maioria dos profissionais aprendeu que a gente tem que segurar o taco, como é que era, Otávio? Como se fosse um passarinho, né? Já ouviram isso? Tem que segurar o taco, segurar o gripe como se fosse um passarinho. Não apertar para não matar o passarinho. Só que aí você vai fazer o swing com velocidade e o passarinho voa da sua mão. Então, do que adianta, né? Apertar fraquinho e não conseguir gerar velocidade. Então, isso é uma teoria que assim já caiu por água abaixo há muito tempo. Isso funciona para quem? Para o cara que tem muita força de gripe. Então, o cara que consegue gerar, sei lá, 150 quilos de força, e aí ele só precisa usar 40% disso. Agora, se você tem 30 quilinhos de força, aquela forcinha você vai ter que usar toda ela. Então é relativo, é proporcional. Então tem gente que com pouquinha força, né, vai ter que usar toda ela para conseguir fazer o swing com velocidade. E tem gente que tem muita força e aí sim vai usar uma porcentagem baixa. E aí essas pessoas que têm muita força têm a sensação de que está segurando o taco leve. Então isso só se É, aplica para o profissional que tem muita força de gripe mesmo, não para os meros mortais. Aliás, eu profissional de perce- golfe, não sei se vocês já perceberam, mas quando você dá a mão para um profissional, para um professor de, meu, cara, aperta bem, o cara tem uma força absurda. eu Quando eu percebi. comecei, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Quando eu comecei, abriu bolha nos meus dedos. Não, da mão direita, né? Sim. De tanta pressão que eu colocava no gripe. Assim, eu ainda até hoje eu coloco esparadrapo no dedão Sim. e no dedo anelar também, porque eu tava me abrindo bolha Sim. no, dessa pressão. Aí o professor falou, olha, você tem que segurar com mais leveza. Aí onde que eu perdi um pouco o, a direção, né? Saía lateral, perdi completamente a É. maneira que eu estava acertando o alvo Eu mesmo. sugiro para você, Adriana, compra luva de mão direita também. Joga com duas luvas É, no início. Não, eu vou não, ter que olhar não isso. tem vergonha disso, não, tá bom? Isso para mulheres funciona bastante. Para você conseguir ter um pouquinho mais de aderência ali. E aí tem que ver aonde está dando essa bolha, né? Por exemplo, se sua bolha está dando no dedão aqui, Foi aqui, ó. então Né? você está colocando Bem em aqui. cima É, do taco. E o dedão uhum, não é em cima do taco, em cima do outro dedo, né? é pro É, lado. O dedão, na verdade, eu faço bastante um drill onde eu seguro o taco assim, ó. Levantando o uhum, dedão e levantando esse dedo. Por quê? Porque eu sou jogadora de tênis. Então eu tenho muita força na mão direita. Então eu também é. dar Foi o que aconteceu comigo por conta do tênis, aí da eu vinda do comecei, tênis. eu faço muito um drill onde eu levanto esses dois dedos e eu tento bater com esses dois dedos levantados. Esses três não Faz tem tipo quase um força. gatilho. Então eu uso esses três só. Esses três não têm quase força. Aí a minha mão esquerda tem que trabalhar, porque a mão esquerda do jogador destro é a que de fato faz força. Por isso que a gente usa a luva na mão esquerda. Isso vocês vão aprender na aula de força de gripe, tá? A mão direita, ela não tem que ser tão ativa. Então, se você tá com bolha, realmente você tá apertando bastante, compra luva e tal, e aos poucos você vai ter que começar a trabalhar que é a mão esquerda que faz a força de verdade. A mão direita, lembra? Lead side, Uhum. trail side. Lead side é o que faz a dominância. O trail, a mão direita, ela só funciona, na verdade, na hora do release para fechar a cara do taco ali, para fazer Eu acredito que eu imprimia mais força na hora do contato com a bola, do taco com a assim. bola. Eu Ali é o percebia momento isso. ali é o Aí dava momento até uma. o momento do impacto é o momento realmente de mais força, tá? É normal. Mas é isso, tipo, a mão direita, a gente aos poucos vai aprendendo a deixar ela mais leve. É a mão esquerda que é forte, tá? É, o que eu percebi é o seguinte, na quarta-feira, né, quando eu fui fazer o reconhecimento lá da área onde eu ia ficar e tudo mais, acabei depois batendo uma bolinha com o José lá.
E aí, o que que deu para perceber? Claro, é a característica de querer de me ensinar e eu tô ali para aprender mesmo. Só que esse que é o negócio. Eu, com o aprendizado seu, a observância, assistir vídeo, tô assistindo partidas agora na TV e tudo mais. Então, você começa a ter um pouquinho de noção. E aí eu comecei a ele me corrigir na questão da postura e tudo mais. Não, você tem que fazer assim, ó, pega assim e tal. E aí ele falou, né? Segura bem aqui assim e tal, a posição do dedo, um dedo sobre o outro, né? E tal. Aí eu falei, tá bom. Aí, isso foi na quarta-feira. Aí, quando foi na quinta, no final do dia, eu levei uma fisioterapeuta para me ajudar. E aí, no final do dia, ela falou: Ah, Fernando, eu quero ver como que é isso daí. Eu falei: Vamos lá pegar um taco. Aí, eu pedi um taco lá e tal, umas bolinhas, e fui com ela. Aí, eu fui, tipo, direcionando em cima do que a gente tá aprendendo aqui, né? Aí ela começou a sentir a lombar. Falei, tá vendo como que é difícil? Não é fácil, né? A gente olha de longe, parece que é tão simples, né? Mas ela deu três, quatro tacadas lá, falou, não, toma, chega, já tá doendo minha lombar. E aí eu fui dar as tacadas no meu conceito, né? E eu fiz dois acertos em cima como que chama a Aqui. bandeirinha? Do mastro, lá, o mastro da Bandeira, bandeirinha. você tá falando da bandeira do buraco? Tava lá e eu duas vezes eu acertei bem no negócio, no mastro e não entrou. Mas acertei, mas levando em cima do meu conceito. Então, assim, eu achei interessante e eu fiquei feliz porque eu falei, poxa, eu não estou errado no caminho do meu pensamento, né? Então, se deu o resultado com duas bolinhas, então tá bem interessante, né? Aí eu fiquei feliz e estou tentando me manter nesse conceito. E a segunda coisa em relação ao que o colega falou em relação à questão das bolhas, da pressão, é, foi assim, do nada, na hora de levar os equipamentos para lá, eu acabei levando duas caixas de kinesiotape. Falei, vou levar, porque eu falei, vai que alguém tem uma tensão no grande dorsal lá, vai que alguém tem uma tensão no paravertebral, pelo menos a gente tem um kinésio para segurar um pouco no movimento lá da tacada. E por incrível que pareça, teve uns três que vieram antes de entrar no jogo, que estavam com dor articular. Dor na junta aqui, principalmente desse dedo e desse dedo aqui, do médio e do anelar. E Uhum. aí eles estavam colocando esparadrapo. Esparadrapo, eu falei assim, não faz isso porque vai enrijecer demais, você já tá com dor. Esparadrapo endurece, né? Você É, falei dobra, assim, como é que você dobra o dedo no taco? Ele vai ficar exatamente, duro, não dá certo mesmo. exatamente. E aí ele fez um negócio, falei, não, vamos tirar isso aqui. Aí eu falei, Mas isso daí resolve? Eu falei, vamos testar, né? E eu nunca coloquei, mas você vai ver que pode dar diferença, porque ele é elástico, né? Sei, sei. E É. aí eu fiz essa aplicação no dedo dos dois. O outro ficou teimoso, né? E falou: Não, eu vou jogar com os paradrapos, depois eu vejo. Aí na segunda rodada ele parou lá e falou assim: Ô, coloca aquele negócio aí que, que eu não tô Aí aguentando outra coisa, o mesmo. paradrapo, por ele não ser flexível, ele é muito mais oclusivo, né? Então, ele, às vezes o cara Exato, aperta demais e corta a circulação, aí o dedo começa a ficar roxo. exatamente, Kinesiotape, exatamente. Então, ele tem uma elasticidade, então você consegue contornar e não prender a circulação, né? exato. Eu Então eu gosto de sugiro. levar sempre, eu tenho sempre é, várias fitinhas cortadas em tamanho dedo para isso, Fernando. Leva Legal. sempre kinesiotape que você vai ver que vai ajudar. Principalmente Qual que assim, é a às dica que eu vezes tem dou? cara que tem torção recente de tornozelo, aí você consegue fazer uma estabilização antes do cara jogar. Então, é uma boa. Para quem é Qual que é, físio, a kinésio é essencial. Qual que é a dica que eu dou? Você tira como se fosse um pedaço assim, retangular, só que, claro, você vai tirar um pedacinho assim, né? Você vai tirar aqui e aí você dobra as duas partes, ela vai ficar aqui afunilada. Aí você corta só essa beirada do meio aqui. E aí você encaixa em cima da junta, ó, abraçando a junta aqui assim. Aí quando você abraçar a junta aqui assim, aí você passa uma aqui e outra aqui. Acabou. Boa. A junta fica para fora. Fica para fora. Então ela consegue fazer o movimento, se você precisar usar o dedo, Né? mas É não te igual quando limita. faz no joelho, né? Quando você faz Exatamente. mobilização do joelho. Você tem É que deixar a legal. patela livre. Boa, Aham, boa. é. Bom, boas discussões hoje, hein? Adorei, adorei. A parte aí que você estava falando sobre o dedo, no início, tirando o básico mesmo, né? Quando eu voltei a jogar, a gente tem aquela impressão que a gente vai pegar o taco, pegar
fazer força no grip, né? E tacar a bolinha longe. E não é isso, é totalmente ao contrário, porque o firme não é forte. E o mole e o suave não é mole, né? Você tem que bater suave, mas firme, mas não com força, né? E quando eu bati a minha primeira bolinha bem suave, foi a mais longe que eu bati na minha vida, falei, não, isso aqui tá errado. Aí foi onde que eu comecei a tirar a força do grip. E aí foi quando eu consegui bater mais longe, mas bater suave. Tem que Bem suave pensar que mesmo. assim, o punho, ele tem movimento durante o swing. Então, o punho, a Sim. gente faz pronação e supinação e a gente passa de uma posição, é que vocês estão do oposto a mim, mas a gente passa de uma posição de extensão de punho direito e flexão de esquerdo a terminar o oposto. Então, se a gente está segurando o taco com muita força, a gente vai limitar esses movimentos de pronação, supinação, flexão, extensão. E aí Isso mesmo. o swing vai acabar perdendo esse impacto limpo, né? Então, quem, desculpa, quem aperta muito o grip vai ter tendência a chegar com a cara super aberta, né? Então, não vai conseguir fazer essa pronação e supinação. Então, o negócio é de fato, a força proporcional, ela não tem que ser alta, mas ela tem que ser alta o suficiente para você gerar velocidade. Então, por isso que assim, quando a gente fortalece o grip do jogador, quanto mais forte ele é, menos ele precisa usar. Entenderam? Então, quanto mais forte é o jogador no grip, menos força ele precisa utilizar. Agora, a gente tem a população mais idosa, tem mulheres que não pegam um peso, não fazem musculação. Em geral, mulheres e idosos têm uma força de gripe muito baixa. Meu, gente, força de gripe é tão importante. Eu insisto muito com a minha mãe, com meu pai sobre isso, meus sogros, porque tem até estudo provando que a força de gripe ela está associada à degeneração neurológica. Então, assim, quem tem baixa força de gripe acaba desenvolvendo mais problemas neurológicos, Alzheimer, demência, tá conectado. Então, é super, super importante trabalhar a força de gripe. E é tão simples como, como simples pegar o aluno e falar assim, olha, se pendura aqui nessa barra e fica penduradinho, alguns segundos só. E vamos ver quantos segundos você consegue ficar, tá? A maioria das pessoas não consegue ficar 10 segundos. Se você faz o teste, a maioria das pessoas não consegue ficar 10 segundos. Não sei se vocês lembram, quem é mais velho aqui vai lembrar do incêndio que teve em São Paulo, muitos anos atrás, deve fazer uns 30 anos, pelo menos. E nesse incêndio, os bombeiros subiram com uma escada muito grande e depois colocaram uma escada assim, horizontal. E aí as pessoas se penduravam nessa escada e eram puxados para o caminhão. A maioria das pessoas que se pendurou caiu, porque não conseguiram segurar mais do que alguns segundos. Entendeu? Então, aquilo lá, eu lembro disso porque na faculdade o meu professor mencionou isso. A maioria das pessoas não consegue se pendurar por mais de 10 segundos. Então, faça o teste e comece a colocar isso no plano dos seus alunos. Só se Minha pendurar. esposa não consegue nem um segundo. E se Nem um você faz segundo. com criança, a criança é o contrário. A força Ela proporcional do consegue. grip da criança para o peso deles é altíssimo. Se você compara, assim, uma criança, sei lá, de 50 quilos e um adulto de 50 quilos, a criança fica o dobro do tempo tranquilamente, tá? Então, faça Verdade. esse teste. Gente, eu vou precisar desligar porque eu tenho que sair para pegar as minhas crianças agora. Então, o negócio de fazer 11h30 aqui, meio-dia e meio, eu tenho que desligar sempre. Mas, ó, foi muito bom hoje, belas discussões. Vou deixar gravado esse capítulo lá no Skoll, tá? E vou mandar o link no YouTube para quem quiser assistir. Qualquer outra dúvida que surgir, mandem no grupo, tá bom? Usem o grupo para isso, não deixem acumular. Surgiu ali na hora. Outro dia o Otávio, pô, o Otávio foi vivo. Ele me achou um erro no vídeo. Então, outro dia, ele Ah, eu não, achei também. se você achar, me manda. Eu sei que erro Eu ortográfico tem um achei, eu monte. tenho que lembrar, mas eu achei um erro também, foi na questão da direita e da esquerda no posicionamento do pé. Você falou que era o Será direito ou que é o que era o mesmo, esquerdo e Otávio? era É o invertido. mesmo. Do Talvez seja o É, mesmo. Trossard, né? né? Eu Eu preciso falei, editar gente, Sim. esse mas vídeo. peraí. Aí eu voltei o vídeo, eu falei, eu entendi errado. Eu voltei É, o vídeo, eu falei, não, realmente ela tá enganada. gente, eu Eu sou um fiquei Tá erro. vendo, relutando. Otávio?
Eu fiquei relutando, falei, não, eu acho que eu que Eu, tô eu sou errado. Aí eu humana, eu pensei, tenho um não, TDAH forte, possível. então, assim, erros ortográficos, por favor, ignorem, tá bom? Porque realmente acontecem. Se vocês acharem qualquer erro, manda para mim, tá bom? Porque o curso, eu falo para vocês, o curso é uma coisa viva. Eu tô sempre editando, sempre tentando melhorar. E às vezes, e eu não gosto de me assistir, gente, eu odeio. Então eu gravo e já mando, já posto. Eu nunca me assisto. Então, às vezes acontece, eu posso falar uma bobagem ali, posso estar mais distraída na hora que eu gravei. Então, podem me mandar, tá bom? Tá certo. Beleza, gente. Então, beijo para vocês e a gente se fala. Eu vou ver se eu marco uma noite para o pessoal que não consegue vir nesse horário, tá bom? Para semana que Eu vem. Tá certo. acredito, que à noite ficaria um horário bem melhor, acho que para